Inibição, timidez, depressão. Esses problemas são cada vez mais comuns nas nossas vidas. Além dos tratamentos tradicionais, algumas técnicas alternativas ajudam as pessoas a superarem esses problemas com muita expressão e alegria. Para falar sobre dança-terapia e psicodrama, convidamos hoje para o Análise Direta a Lúdia Olivier. Ela é psicopedagoga e psicoterapeuta, vai tirar as nossas dúvidas sobre este assunto. Lu, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade novamente. Para começar, então, explica para nós o que é biodança, dança-terapia, explica para nós. Então, a biodança, de uma forma simplista, é a dança da vida, né? Ou seja, é a pulsação da vida através da dança. Tá? E a dança-terapia seria uma variação no sentido de a gente usar a dança para alguns tratamentos, né? De estresse, depressão, ansiedade, enfim, para vários fatores nesse sentido. Os benefícios psicológicos da dança-terapia ou da biodança são muitos, a gente consegue ir além? São muitos. Na verdade, a biodança, ela busca um maior encontro consigo mesmo, né, com os outros, com a natureza e com o sentido da vida, com a totalidade da vida, né? Então, é uma forma de se integrar melhor a todo um contexto, ao ambiente, à sociedade e a si mesmo, né, que é o principal. E ele trabalha também o sentir, agir, pensar, né? Ou seja, através da dança a gente consegue um melhor posicionamento nesse sentido, da pessoa saber sentir melhor as coisas, pensar melhor, agir de uma forma mais harmoniosa, né? Então harmoniza muitas coisas, muitos fatores psicológicos. Então a gente tem benefícios psicológicos, temos benefícios físicos também? Sim, porque há um maior condicionamento físico, né? A pessoa começa a trabalhar e também melhora a saúde de uma forma geral, né? Como qualquer dança, qualquer atividade física ajuda, né? No sentido da gente estar melhorando, inclusive, batimento cardíaco, a própria vida em si, né? O padrão de vida muda justamente porque as pessoas começam a se tratar melhor e a ter mais consciência da vida que pulsa em cada um, né? Isso que é o bacana dessas técnicas, são que a gente percebe, né, a vida pulsando dentro de nós, ou seja, a gente tem que cuidar melhor do nosso corpo, da nossa mente, né? Agora, então, para a gente entender, a dança-terapia e o psicodrama são terapias diferentes daquela convencional que a gente ouve falar por aí, né? Elas são diferentes no sentido de que a gente faz um trabalho mais físico, né? Mais corporal e mental também, mas no sentido de a gente estar fazendo alguns exercícios. Agora, eles são muito ricos, né, no tratamento, inclusive acabam funcionando, em alguns casos, muito melhor do que outros que a gente tem só a terapia convencional, né? Então seria uma forma de se tratar de um jeito mais gostoso, né? De estar entendendo o corpo e a mente, estar se exercitando e também estar se tratando ao mesmo tempo. Quem é o profissional que pode indicar para um paciente a biodança ou o psicodrama? É o psicólogo, o psicoterapeuta, é isso? Na verdade, a indicação pode partir do médico, do psiquiatra, do psicólogo, enfim, do psicopedagogo, né? Mas, na verdade, o que é interessante a gente saber é que essas técnicas elas são boas, inclusive para quem não tem distúrbio nenhum, né? Apenas para saber se tratar melhor, se entender melhor o corpo e a mente, né? Então, em outras palavras, a gente pode dizer que não tem contraindicações, né? Então não precisa necessariamente ser indicado. Qualquer pessoa que tiver interesse pode estar fazendo, a não ser em casos específicos de distúrbios muito graves, né, com algumas patologias graves, que aí sim requer indicação justamente pelo fato de ser um distúrbio grave. Mas uma pessoa que tem estresse, ansiedade, depressão, ou mesmo a dependência química, isso é muito interessante de estar trabalhando e não há necessidade especificamente de se indicar, né? A finalidade da dança-terapia ou da biodança é a mesma de uma terapia convencional. A finalidade é sempre se descobrir, dar melhor consigo mesmo e com o mundo, é isso? De certa forma sim, só que é de uma forma mais gostosa, né? De uma forma mais centrada em si mesmo e nos outros, ou seja, há uma integração de grupo também, coisa que geralmente não acontece numa terapia individual, né? A terapia de poltrona, de divã, que a gente chama,
Na verdade, é uma coisa individual, né? A pessoa, o paciente e o terapeuta. E quando a gente faz esse tipo de trabalho, de biodança, de dança-terapia, a gente tem um grupo, né? Então, a integração do grupo também funciona até como um grupo de apoio, né? Um grupo de ajuda também, no sentido de estar se descobrindo o outro também, que às vezes tem o mesmo distúrbio, o mesmo problema, e numa terapia convencional não ficaria sabendo, né? E dentro do grupo, então, é mais interessante no sentido de estar passando experiências também. Esses grupos são formados, então, por uma certa finalidade ali no problema ou no momento que as pessoas estão vivendo? Sim, a gente tem o cuidado de separar os distúrbios, né? Por exemplo, uma pessoa que tem estresse, ansiedade, ela pode estar junto no mesmo grupo. Agora, a gente tem grupos específicos de dependência química, que são só voltados a isso, né? E temos por faixa etária também, né? Que isso é importante a gente estar definindo também, né? Infantil, juvenil, adulto, melhor idade e também dependência química. E também vamos ter um grupo específico para quem quer começar a iniciar a carreira, né? Quem não tem distúrbio nenhum, mas tem interesse em aprender, a gente vai ter um grupo específico para isso. É por afinidade, então, né? Também. O que o curso proporciona? Então, assim, como são esses encontros? A gente pode escolher se são 12 por semana, se é todo dia, se é uma vez só, como é que funciona isso? Não, a gente está colocando uma vez por semana, né? No caso da biodança, 1h30 de aula, né? E a aula funciona como uma terapia também. Então, ela seria um apoio para quem já está em terapia ou então quem não fez nenhuma terapia e quer tentar fazer uma terapia de uma forma mais descontraída, né? Então, a gente está colocando 1h30, uma vez por semana. Cada grupo especificamente tem um dia. As crianças se dão melhor nesse tipo de terapia que é mais solta? Por experiência própria, eu sei que a biodança para criança muito pequena não funciona, tá? Então, a gente tem um grupo que seria infantil, mas já a partir de uma certa idade, a partir de 10 anos. Antes disso, realmente não é muito... Não é que não seja produtivo, até pode ser, né? Mas não é a nossa intenção. Na verdade, a gente quer passar essa terapia, né, de uma forma mais solta, mas também voltada para um resultado, né? Então, o resultado geralmente funciona mais a partir dos 10 anos para a biodança ou dança-terapia. Você pode falar um pouquinho para nós da metodologia usada nessa terapia? Então, a gente tem, na verdade, o método em si é uma mescla, né? Como tudo que eu faço, na verdade, geralmente eu mesclo muito as coisas, né? Eu tenho uma formação também em artes cênicas, em artes visuais, que eu acho importante também a gente estar colocando, porque não se trata só da teoria, né? Se trata da prática também. E na prática a gente encontra uma série de coisas muito ricas que vêm das artes realmente, né? Então a metodologia ela funciona de uma forma assim, a mesclar tanto o lado psicológico, né? As teorias psicológicas, como as técnicas de dança também, e também, no caso, as áreas de teatro também, que influenciam bastante, né? E mesclando tudo isso, a gente tem um método diferenciado, tanto para a biodança como para a dança-terapia. Você também atende grupo de adolescentes, né? Qual que é o foco dessas aulas aí? A intenção principal é tratar os distúrbios que eles apresentam, tá? Então, a gente tem grupos específicos de distúrbios, por exemplo, de aprendizagem ou de comportamento, né? Ou mesmo, porque criança também tem depressão, tem ansiedade, né? Às vezes a gente passa um pouco por cima disso, mas também tem. Então, no caso, se ela apresenta uma ansiedade excessiva, ou no caso a hiperatividade, que a gente de vez em quando fala, que na verdade é um sintoma e não um distúrbio, né? Enfim, é voltado justamente para tratar, né, esse tipo de distúrbio que ele apresente. E no caso de não ter nenhum distúrbio sério, né, a gente também passa pelo sistema de estar integrando o grupo, né, servindo como desinibição também,
para pessoas muito tímidas, crianças muito tímidas. Algumas crianças às vezes não conseguem fazer contato na escola, né? Não tem assim aquela facilidade de arrumar amigos. Enfim, para esse tipo de distúrbio, que não chega a ser um distúrbio, na verdade é uma limitação de cada um, também a gente trabalha, né? Então, dependendo do grupo especificamente, a gente vai definir o que ele realmente precisa, né, para estar tratando. Com o bullying, tanto quem é vítima ou quem é quem faz, né, quem provoca essa atitude, tem resultado também? Isso pode servir? Pode servir, mas no caso de bullying, dependendo do tipo de situação, o interessante é que também faça uma terapia individual, porque como eu estou falando, isso daí é uma terapia em grupo, né? É uma coisa assim mais descontraída. Não é um lugar onde as pessoas vão contar os seus problemas, então já vai ter... já houve anteriormente um contato só o profissional e o paciente, é isso? Pelo que eu entendi? Dependendo do distúrbio, sim. Por exemplo, no caso do bullying especificamente, eu recomendo que se tenha um atendimento individual. Tá? Ele pode e deve fazer uma terapia de grupo também, mas o interessante é que tenha essa coordenação, porque não se pode tratar dentro do grupo, né, esse tipo de situação. É uma situação que realmente gera muito trauma, né, e a gente acaba não tendo condição de tratar dentro do grupo. Então o grupo vai ajudar, né, a tratar, mas o importante é que se faça também o individual, né. Agora, no caso, como eu disse, de estresse, ansiedade, depressão, a gente pode tratar só com a dança-terapia ou biodança. Em quanto tempo a pessoa já percebe o resultado, a melhora? Bom, eu sou meio suspeita para falar porque eu sempre faço terapias rápidas, né? Então, no caso, a gente está programando, teoricamente, uma turma para as férias, né? E que pode, se o pessoal gostar e quiser continuar, a gente vai fazer em módulos, né? Mas, a princípio, a partir de um mês já se tem o resultado, ou seja, 4 aulas ou 4 terapias, né? Agora, é um tempo curto se comparado à terapia convencional, que a gente está mais acostumado, ouve falar mais, né? Uhum. Por que dessa diferença aí de tempo de tratamento? Aí no caso a diferença não está na biodança ou na dança-terapia, está no meu método, né? Porque como eu disse, eu costumo fazer as coisas muito rápidas, eu não tenho assim aquela ideia de paciente ficar anos e anos fazendo terapia, eu acho que isso é até improdutivo, né? Então, no meu caso específico, eu geralmente desenvolvo terapias que dão resultado rápido, né? Porque buscam a essência do problema, a essência de cada pessoa, de uma forma individualizada, e faz com que a gente tenha uma resposta rápida. Mas aí, no caso, deixando bem claro, é o meu método de trabalho, né? É um método mais rápido, de uma resposta mais rápida também. Hoje eu converso com Lúdia Olivier, ela é psicopedagoga e psicoterapeuta. Nós estamos falando sobre dança-terapia e psicodrama. Ainda sobre biodança e dança-terapia, Lu, quais são os tipos de dança que você usa no curso? Então, a princípio a gente tem uma coisa mais solta, que é justamente essa essência da biodança, né, que é se descobrir nos movimentos, porque na verdade, quando a gente fala de biodança, a gente está falando de todos os movimentos também, né? Então não é só dança. Às vezes o se espreguiçar é uma dança, né? Que a pessoa não tem essa consciência. Então, desde a hora que a gente acorda até a hora que vai dormir, a gente tem inúmeros movimentos que podem ser trabalhados e que são trabalhados no curso, né? Fora isso, tem várias técnicas de dança que eu passo para as pessoas. Um pouco de expressão corporal também, que é importante, né? E de danças diversas, que eu fui bailarina clássica também, eu trago essa coisa do balé clássico, né? Não que eu vá passar isso para as pessoas, mas tem uns exercícios que a gente faz de iniciação, né? E de danças diversas também, que a gente pode estar mesclando, aí depende muito do grupo também, né? Antes de começar, eu converso com o grupo para saber qual é o interesse de todos, porque como eu faço vários tipos de dança também, né? Fica uma coisa muito solta, né? Se eu for passar tudo para eles.
Então, tem essa liberdade da gente conversar para cada grupo, né? E cada grupo define, eu quero aprender um pouco de flamenco, eu quero aprender um pouco de dança de salão, apesar que dança de salão eu não sou muito boa, sou franca em dizer. Mas a gente passa alguns passos, né? Não que isso seja essencial. O essencial realmente é a gente se descobrir no movimento em relação à dança, né? Esse é o ponto principal. E cada grupo escolhe as técnicas que quer aprender, um pouquinho de cada coisa. Os adultos tímidos, que têm algum tipo de inibição, especialmente no trabalho. Então a pessoa sabe sobre o tema, mas quando ela vai expor ou para falar em público, enfim, porque precisa mesmo no trabalho ou numa reunião, ela trava ou não se dá tão bem, a pessoa também pode recorrer a essa terapia. Sim, aí seria mais no psicodrama, né? No psicodrama, no teatro terapêutico, é mais interessante que a pessoa faça. Já a biodança a gente já reserva mais para esse tipo de distúrbio, de aprendizagem ou de comportamento, né? Ou então, no caso, para estresse, depressão, esse tipo de coisa. Qual o feedback que você tem das pessoas que fazem esse curso? Geralmente elas gostam muito e elas têm um resultado muito rápido, né? Que é aquele método que eu falei, que na verdade tudo que eu faço em relação à terapia é mais rápido. Então eles se animam muito justamente porque tem um resultado rápido, né? Então geralmente a maioria das pessoas gosta. Quem não tem distúrbio nenhum, só está estressado, a correria do dia a dia, cidade grande, também resolve. Também pode fazer. Tá. No caso do tratamento da depressão, as pessoas podem unir o tratamento que elas já fazem, um tratamento tradicional, seja com remédio ou sem, com a dança-terapia? Sim, eu acho que até é interessante que faça, porque daí vai ter um resultado mais rápido, né? Em alguns casos pode até não precisar de medicação, aí depende muito de cada caso. É interessante que procure também o médico para saber, né, o grau de distúrbio que está apresentando. E no caso de quem usa medicação, é interessante que faça assim, porque vai unir, né, as duas terapias. Agora, quem tem transtorno psicológico grave, não sei se você pode dar um exemplo do que é um transtorno psicológico grave, também pode fazer a dança-terapia? É importante que as pessoas tenham consciência de que nem tudo se trata com biodança e com dança-terapia, né? Exceto esses casos que eu citei, o importante é que a pessoa tenha um outro tipo de tratamento se for algo mais sério, né? Dependendo, como no caso o bullying que a gente citou, vários tipos de transtornos que às vezes nem tem condição de entrar num grupo, né? Existem algumas patologias que não impedem a pessoa de estar no grupo. Então depende muito, né, do tipo de distúrbio que a pessoa está apresentando. E se for uma coisa muito grave, o interessante é que tente ou psicodrama, né, como complemento, e que tenha também um acompanhamento psiquiátrico. Como é que essas aulas se desenvolvem? Então no final tem uma apresentação, como é que funciona? Aí também depende de cada grupo, né? Geralmente eu converso com os grupos, porque alguns grupos querem simplesmente aprender, né? Se conhecer melhor e se tratar. E outros grupos têm a necessidade de apresentar, quer apresentar para os familiares, para alguém que, enfim, quer mostrar o que aprendeu, né? Então depende muito também do grupo. Geralmente eu converso na primeira aula, passo tudo isso para eles, né? E quem quer, se a maioria do grupo quiser se apresentar, a gente monta uma apresentação, teoricamente, de final de curso, né? Porque isso, na verdade, segue, né, por um tempo, não se termina o curso, né? Um aprendizado, é um começo para isso. Vamos falar então do psicodrama agora. Qual a base teórica do psicodrama? O que é o psicodrama, como funciona? A base do psicodrama, ele trabalha através da interiorização, né, do interior de cada pessoa colocado de uma forma externa, né? O que ele diferencia do teatro é que, de uma forma simplista, o que a gente pode falar é o seguinte: o teatro em si seria uma forma do ator estudar uma personagem, entender uma personagem e exteriorizar essa personagem, né? Mas sabendo que é uma personagem.
E no caso do psicodrama, o paciente geralmente ele engloba isso na sua vivência ao ponto de exteriorizar o que ele realmente é, né? Então, no psicodrama não existe uma personagem especificamente, existe o paciente exteriorizando o que ele tem no interior, né? Seria mais ou menos isso. Uhum. Qual é o profissional, tanto que dá a dança-terapia quanto a psicodrama? É o psicólogo, o psicoterapeuta, é isso? Aí esbarra num X da questão que às vezes até me chamam de chata, mas é a verdade, né? Não desfazendo do trabalho de ninguém, eu acho que simplesmente um psicólogo, um psicoterapeuta que não tenha nenhuma vivência em artes, dificilmente vai conseguir fazer uma dinâmica interessante no grupo, né? Então, o profissional ideal deveria ser, né, ou um psicólogo, um psicoterapeuta que tenha também aprendizado em dança e em teatro, né, em psicodrama também. Porque senão fica muito limitado, principalmente psicodrama, se fala muito do Moreno, né? Tudo bem, ele foi o precursor, eu acho que é interessante a gente sempre citá-lo, né? Mas além do Moreno existem muitas técnicas, muitos outros profissionais que fizeram também psicodrama e que vieram, eu trouxe também algumas técnicas de teatro, né? Teatro convencional, que funcionam muito bem também. Então, eu acabo englobando tudo isso, né? Então, o interessante seria que o profissional, tanto psicólogo como, ou mesmo psiquiatra, porque alguns psiquiatras também aplicam psicodrama, né? Mas o importante não é entender do psicodrama, o importante é entender também do porquê das artes e de onde vêm as artes e um pouco também da base, pelo menos, né? Senão fica uma coisa totalmente solta. No caso dos seus cursos, é você mesmo quem os dá, é isso? Uhum, sim, tá. Sou eu. Agora, você disse que no psicodrama não tem personagem, então a pessoa acaba exteriorizando quem ela realmente é. Tem um contato aí com o inconsciente, é isso? Sim, na verdade a gente busca, né, através de alguns exercícios que a gente passa para o paciente, trazer à tona o que está escondido, né, o que está... o que ele não está mostrando, né? Então, além disso, a gente busca a essência realmente do problema, né? Por que ele não está respondendo a uma terapia convencional? Ou por que ele às vezes até foge da terapia, não quer fazer, né? E por uma série de fatores a gente acaba buscando, né, e conseguindo exteriorizar isso, né? Então seria uma forma da gente estar puxando o indivíduo, né, aí fazendo com que ele coloque dentro de uma personagem X, né, que ele desenvolve, os elementos dele próprio, né? Então ele acaba exteriorizando. Quem é que pode fazer esse curso de psicodrama? Psicoterapia, na verdade, é psicodrama. De psicodrama, qualquer pessoa que tem interesse em fazer, né, ou que tenha algum distúrbio que consiga ser atingido pelo psicodrama. Por exemplo, dependência química funciona muito bem, né, tanto o psicodrama quanto o teatro terapêutico, melhor idade também, ou mesmo os distúrbios que eu já citei, ansiedade, depressão. É um pouco mais abrangente o psicodrama. Ele abrange mais, ele tem uma penetração maior, digamos assim, né? Porque no caso da biodança em si, ela é uma coisa mais leve, ela não trata, por exemplo, um distúrbio mais complicado. Agora, no caso do psicodrama, a gente tem como exteriorizar isso, então dá para se trabalhar com outros tipos de distúrbios também. Também é em grupo? Também em grupo. E também os grupos são formados da mesma forma que são formados os da dança-terapia, por alguma afinidade, é isso? Sim, ou por distúrbios, né, mas também e principalmente por idade, né? No psicodrama a gente tem desde o infantil, passando pelo juvenil, adulto, melhor idade, dependência química, e para quem quer iniciar também na carreira e não tem distúrbio nenhum, simplesmente quer fazer um curso de teatro, né? Então dá uma base para isso. Pode ser, então, alguém que quer ser ator, por exemplo? Sim. Tá. Como é que funciona o tratamento com dependentes químicos, Lu?
É um tratamento bastante rico, né? E na verdade eu acabei desenvolvendo em algumas épocas, né, esse tipo de tratamento, o que eu chamei de teatro terapêutico, que na verdade esse termo teatro terapêutico fui eu que criei, né? Justamente de alguns exercícios que eu peguei do teatro, né, dos autores de teatro, e puxei ao contrário, digamos assim, porque eu fiz alguns laboratórios com alguns elementos de teatro, isso na época da faculdade, da primeira faculdade ainda. E eu notei que as pessoas entravam na sala, né, não dá para explicar tudo, mas elas entravam na sala e por causa de uma série de fatores, de estímulos que a gente passava para elas, elas simplesmente enlouqueciam, elas queriam sair de lá, elas não queriam mais continuar, né? Então eu comecei a pensar que se eu invertesse esse exercício, eu poderia pegar uma pessoa que estava com dependência química ou com algum tipo de desequilíbrio e fazê-la gostar do exercício e ficar no ambiente, né? Então foi justamente o que eu fiz. Eu peguei um exercício que era conturbado, né, próprio para atores realmente, e passei para a terapia de uma forma inversa. Então as pessoas começaram a inverter também o exercício e começaram a exteriorizar isso. E isso eu passei para a dependência química, né? Então, com dependente químico, geralmente dá um resultado muito bom, justamente por causa dessa inversão de alguns exercícios que eu coloquei. Hoje eu recebo Lúdia Olivier, ela é psicopedagoga e psicoterapeuta. Nós já falamos aqui no programa Análise Direta de hoje sobre dança-terapia, psicodrama. E agora eu reservei um espaço aqui no terceiro bloco para a gente falar um pouquinho sobre a história da Lu. Lu, conta para nós. Você tem uma história de vida muito bonita. Eu queria que você falasse como que você chegou até a psicoterapia, a psicopedagogia e essas descobertas todas que você fez. Então, em primeiro lugar, eu sempre gostei muito de pesquisar, eu sempre fui muito xereta, eu sempre quis saber muito as coisas na essência, né? E fora isso, eu tive uma vida bastante acidentada, né? Que eu sofri alguns acidentes bem graves, fui desenganada 3 vezes pela medicina, então foi complicado também para mim, porque em alguns momentos eu cheguei a pensar que realmente eu não fosse conseguir nem sobreviver, muito menos sair daquela situação que eu estava, né? Porque é muito triste quando o médico chega para você e fala, não tem jeito, né? Eu não sei o que você tem. E isso aconteceu comigo 3 vezes, né? Não foi uma vez só. Então, essa força que eu tive, né, de lutar por eu estar aqui, né, e entender o que me acontecia, me fez estudar muito, né? Por isso que eu acabei estudando tanta coisa, né? Na verdade, a minha essência era dança e música. Eu estudava piano, eu estudava canto, desde os 1 ano e pouco, nem andava direito, já estava dançando, minha mãe sempre me contava. E eu, com 3 anos, eu comecei a fazer balé clássico e moderno, né? Na época era moderno, depois passou a ser contemporâneo. E eu ia naquela vidinha, né? Quer dizer, se eu tivesse continuado, eu estaria aí dançando, cantando, sei lá. Mas, de vez em quando, aconteciam umas coisas assim bem graves comigo, né? Eu tive acidentes muito graves, inclusive fiquei desmemoriado 1 ano e meio com um afogamento que eu tive aos 16 anos, que eu acho que foi o mais grave de todos, foi esse. Apesar de eu ter tido 2 comas, né? Eu sempre brinco, eu falo, ninguém sabe o que é viver até ter o primeiro coma, né? A gente se desprende totalmente de tudo. Mas eu acho que o mais grave e o que me trouxe mais retorno foi justamente esse período, né? 1 ano e meio que eu fiquei desmemoriada, e as pessoas às vezes brincam, falam, onde estou, quem sou eu, perdi a memória, e não é, o que eu sou, né? Eu olhava para o espelho e não sabia o que eu era. E era muito triste cada vez que eu ia no médico, né, e eu ia nos melhores médicos. Então eu comecei a escrever um diário, porque como eu esquecia tudo, eu acabava de fazer alguma coisa, esquecia. Então eu começava a escrever diário, né? E eu escrevia no meu diário, amanhã eu vou no doutor fulano de tal, que é o maior da área dele, não sei o quê, ele vai me fazer existir, porque eu não existia, né? Na minha cabeça eu não existia. Pela memória que perdia sempre, é isso? Não, eu tinha a sensação de não existir, né? Depois de muito tempo eu descobri que há uma área no cérebro realmente que faz a gente ter ideia do que é existir, né? Mas isso depois de muitos anos lutando. Então eu escrevia no meu diário, isso eu lembro, né, porque foi uma coisa que me marcou muito, que ele ia me fazer existir novamente.
Mas eu saía de lá desesperada porque ele chegava para mim, fazia um monte de testes, de exames e falava que não sabia o que eu tinha, né? Então depois eu saía chorando, escrevia que mais uma vez não deu certo. Então com tudo isso eu fui adquirindo experiências, né? E como todo mundo falava que eu não tinha jeito, então eu mesma fui procurar o meu jeito, né? Então comecei a estudar bastante sobre isso. Comecei, tanto é que depois fui fazer psicopedagogia também para entender essa falta de memória, né, que a psicopedagogia atende então, essa área. A princípio era um estudo para você mesma, é isso? A princípio eu fui buscar para mim, mas como eu sempre fui muito altruísta, eu sempre pensei o seguinte: não adianta nada eu viver tudo isso, eu entender tudo isso e não passar para as pessoas, né? Então eu escrevi livros justamente para isso, para passar para as pessoas as minhas experiências, claro que tudo muito bem fundamentado, né, com todas as faculdades que eu fiz e as pesquisas que eu fiz também, mas a intenção é de passar para as pessoas para que elas não passem pelo que eu passei, né? Então tudo que eu publiquei, principalmente em livros didáticos, é justamente isso, né, para passar para as pessoas as experiências que eu tenho e as soluções, né? Porque o importante não é a gente dizer, eu passei por isso, mas eu encontrei uma solução, né? O importante é que as pessoas acho que procuram mais são as respostas. E é muito difícil a gente encontrar essas respostas, né? Então eu coloquei de uma forma até bem mastigada nos livros justamente para passar isso para as pessoas, né? Só para você ter uma ideia, a Lu tem 8 livros didáticos publicados, 2 romances, 15 peças de teatro. E esses livros, a gente sempre mostra os livros da Lu aqui, os livros, eles podem ser lidos por qualquer pessoa, né? Então, assim, não é uma coisa muito técnica, é uma coisa para a pessoa entender mesmo, como se fosse um guia, um manual, a gente sempre fala isso aqui, né? Então, numa pais, linguagem professores, todo mundo pode ler o livro e saber o que se passa, eu com seu aluno, com seu filho. A intenção é justamente essa mesmo, né? Porque geralmente a linguagem dos livros é complicada também. Para uma pessoa leiga, que já tem um distúrbio, você imagina a situação, né? A pessoa tem um distúrbio, é leiga no assunto, ela vai ler um livro e não vai entender nada. Ela vai achar que ela vai ter que ler mais milhões de livros e cada vez que ela lê, ela entende menos ainda. E eu justamente escrevi, eu sempre digo que eu escrevi os livros que eu gostaria de ter lido quando eu me acidentei. Porque se eu tivesse lido esses livros, eu teria respostas muito mais simples, né? Muito mais claras, e eu não teria passado por tanto sofrimento, que realmente foi muito complicado. Mas como eu sou muito altruísta, sou também uma pessoa que costuma ser otimista, né? Ao invés de ficar choramingando, eu falei, não, eu vou lutar, vou descobrir e vou passar para as pessoas, né? Então eu transformei o que deveria ser uma tragédia na minha vida em algo bom para mim e para as outras pessoas também, né? Agora, essa questão de uma terapia, da terapia ser mais rápida, de você ter trazido isso, como que você precisava dessa terapia rápida e não teve, e aí você criou isso? Eu acho que é alguma coisa até meio traumática para mim, porque eu levei anos e anos para descobrir isso. Assim eu contando parece que foi rápido, né? Mas eu fui descobrir isso, ofereci essa anoxia, por exemplo, com 16 anos, eu acho que eu tinha uns 32 anos mais ou menos, quando eu descobri o que eu tinha tido, né? Depois de ler milhões de livros, de procurar, de pesquisar. Então, como demorou muito, e eu vejo às vezes pessoas em terapia, não tem nada contra, tem gente que se acostuma e quer fazer, que seja feliz, mas gente que fica 20, 25 anos fazendo terapia, eu acho para mim um absurdo, porque é uma vida que a gente está perdendo, né? Que a gente não está vivendo na plenitude, justamente porque está preso a uma terapia que vai e volta e não resolve. Então, justamente por isso, eu acho que eu tenho certeza, foi por causa do meu histórico, né, que eu desenvolvi coisas rápidas, que as pessoas realmente têm respostas, né, e têm possibilidade de cura, ou pelo menos de controle rápido. Então, é por causa disso mesmo, por causa da minha vivência, né? Agora, essa resposta, mesmo ela sendo mais rápida, ela depende muito, varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas o que você percebe, em quanto tempo, assim, a pessoa já tem uma melhora? Parece mentira, mas eu já tive 2 casos que se resolveram na primeira sessão, tá? Uma sessão de 50 minutos? Não, geralmente é um pouco mais, eu levo um pouco mais, porque eu analiso todo o histórico, 1h20 por aí.
tá? Assim como o meu caso mais longo foi de 8 meses, tá? Mas essa pessoa também não queria ir embora. Eu dava alta para ela, ela dava um jeito de falar que não, que ela tinha um outro problema e começava de novo, porque ela estava acostumada, né? Ela, quando veio para mim, ela fazia 25 anos de terapia já. Então, acho que ela não queria levar alta. Tanto é que o dia que eu dei alta para ela, eu falei, agora a gente vai fazer só manutenção. Ela não acreditou. Mas como? Como você está me dando alta? Né? Não existe alta em terapia. Eu falei, para mim existe. Né? Então, foi o caso mais grave, entre aspas, que eu tive, e durou 8 meses. Né? E 2 que já resolveram na primeira sessão. E essa manutenção, como é que funciona? Depois a pessoa tem que te ver de tempos em tempos aí, né? Geralmente eu dou a alta e aí ela volta uma vez por mês, durante uns 6 meses, 8 meses, e depois está livre. Eu não estou aqui para prender ninguém, eu acho que nenhum tratamento tem que prender a pessoa eternamente, né? Eu acho que só o fato de estar num tratamento longo e não tá dando resultado, acho que já é para se pensar melhor, né? Na verdade, ninguém é obrigado a atender e tratar num único dia, mas como eu já tive 2 casos. Mas também, eu acho que ficar anos e anos tratando não é o caminho, né? Eu acho que o próprio paciente tem que perceber isso, falar, poxa, eu estou há 1 ano, 2 anos, cadê o resultado? Não teve? Então muda de terapeuta, né? Então procura outra terapia. Tá certo, eu queria mostrar o seu livro, Psicopedagogia e Arteterapia, Musicoterapia, Arteterapia e Psicopedagogia. Esse é o livro que a Lu trouxe aqui para mostrar para nós. Além desse, nós temos outros 7 livros. Esse livro ele é interessante, ele é pequenininho, mas ele tem muito conteúdo, né? Ele tem inclusive o histórico do Moreno, que foi o precursor da... Vamos falar um pouquinho, você acha importante a gente falar também dos precursores, né? Uhum. Porque falar dessas terapias que não são as tradicionais, a gente não conhece muito, né? Então, tem muitos nomes que são desconhecidos, né, do público, e eu, quando eu fui tentar entender melhor a arte-terapia também, eu entendi que tem vários precursores aí que não são divulgados, as pessoas nem sequer sabem que eles existem, né? E eu cheguei a ler também que foi Freud que começou a arte-terapia, né? Então tem muita coisa errada também sendo ensinada de uma forma errada. Então nesse livro eu coloquei de uma forma mais simples e numa linguagem que todo mundo entende, não só esses precursores todos, né, mostrando que cada um colaborou. Tem um estudo muito interessante que foi feito no Juqueri aqui em São Paulo e no Hospital Psiquiátrico do Rio, com arte-terapia também, e tem esses exercícios que eu mostrei, que eu inverti, né, então eu ensino como é que se faz exercício também, e mais uma série de matérias aí que são bem interessantes. Tem muitos profissionais, psicólogos ou psicoterapeutas indo atrás dessa sua tendência e desses seus estudos? Incrivelmente não tem muitos não. A maioria que me procura são professores. Os professores têm muito interesse, né? Professores de ensino fundamental, enfim, de várias áreas, até mesmo de algumas faculdades. E alguns professores de psicologia têm interesse, né? Mas os próprios terapeutas às vezes não demonstram, porque aí esbarra com o lado comercial, aí esbarra com tanta coisa que nem tem como a gente ficar comentando, né? Mas o fato de ser uma terapia rápida também, às vezes não interessa comercialmente, né? Você está muito em contato com o público, né? Especialmente com essas 15 peças de teatro. E lá também tem um pouquinho de você e dessas terapias, né? Uhum. Você sente que o pessoal gosta, aceita bem, está interessado em aprender mais sobre isso? Sim, gostam muito. Recentemente eu tive a Cinderela, que não era bela porque era branca demais, né? Saiu agora de cartaz, talvez volte daqui a um tempinho. Que tem o lado psicológico dos contos de fadas, que a gente até já comentou aqui. Eu tenho uma peça também, Os Alienados, que é bem interessante, que as pessoas, já foi montada inclusive em Portugal essa peça, né, além daqui, que mostra também as pessoas que ficam o tempo todo na TV e não vê a vida passar. Então é uma comédia muito engraçada, mas que faz refletir bastante. E, enfim, são vários os temas, né? E a grande maioria das pessoas gosta, assim, me dá um retorno legal. Legal. Lu, infelizmente nosso tempo acabou. Agradeço muito a sua presença aqui na Análise Direta.
Eu que agradeço. Eu só quero dizer que a gente vai ter o curso agora, os cursos agora para julho, né? E quem quiser pode entrar no site, né? Que é o www.multiplasterapias.com, que lá tem todas as informações. Tá certo, Lu. Muito obrigada, sempre bastante esclarecedora, viu? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Hoje eu conversei com Lúdia Olivier, ela é psicopedagoga e psicoterapeuta. Nós falamos sobre dança-terapia e psicodrama. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.